Fala pessoal do podcast da MH, e olha, tem uma pessoa aqui muito importante aqui para a MH Nutrition. Ela veio falar um pouco sobre a sua história, como ela começou a caminhar, como ela entrou no mundo da suplementação. E é claro, não deixa de curtir as nossas redes sociais. Seguir lá no nosso Instagram, que vai estar aqui, ó. Nosso editor vai colocar. Entrar no nosso site, buscar os nossos produtos dos nossos laboratórios parceiros. E olha, hoje vem coisa boa e esperem. Vou pedir para o nosso CEO, Marcos Melo, se apresentar. Por favor, Marcos. Fala galera, tudo bem? CEO Marcos Melo falando, da MH Nutrition. Hoje a gente está aqui para contar um pouquinho da minha história, da minha caminhada, sobre o Marcos em si, né? Eu creio que seja com esse alvo. E aqui eu vou conseguir dizer só a parte mais, vamos falar assim, mais humanizada, né? No que diz respeito a mim como ser humano, antes de chegar a CEO e MH Nutrition. Marcos, queria que você falasse um pouco de quem é a pessoa Marcos Melo e como é que foi a sua infância, a tua história, teu começo, tu veio da onde, Tu é carioca? Sou carioca, então, qual bairro, qual região que você vem e conta esse início da tua história, da tua caminhada. Tá, então eu sou nascido e criado no bairro de Bento Ribeiro, do Rio de Janeiro. Morei com meus pais lá até meus 26 anos, antes de casar, antes de ter filho, né, construir uma família. E assim, cara, é um bairro bem raiz carioca, bem zona norte. Então, eu até brinco, nascido, tá maluco, rato de bueiro, né? Porque não tem tempo ruim, não tem frescura, não tem, enfim, a gente lidar, isso é tua raiz de, não nada com qualquer bairro, mas é a raiz de, tipo assim, você lidar com todos os tipos de gente, todos os tipos de pessoas, tudo conectado a gente, né? Gente como a gente, isso, né? Gente como a gente, aquele calor, aquele contato físico, né? Aquele transporte lotado, né? Dentro disso em questão. Então, nascido e criado em Bento Ribeiro, tive o privilégio de ter meus 4 avós, que contribuíram muito para o meu caráter, para o meu crescimento, eu como pessoa, como ser humano, e principalmente, ainda vivos, graças a Deus, por muitos anos, meus pais, né? Continua em Bento Ribeiro? Meus pais continuam em Bento Ribeiro, mas não querem sair de lá por nada, e eu vou te falar aqui, para quem conhece o bairro em si, gosta e não sai de lá, cara. Tanto que eu tenho amigos, eu tô sempre indo lá, eu tenho amigos, tenho da minha época, da minha faixa, tenho as mães, os pais desses meus amigos que eu tenho contato, então era naquela época que a gente tinha, vamos falar assim, né, tinha brincadeira na rua, né, cara, jogava bola na rua, arrancava a cabeça do dedo, você tinha aquela parte bem, não tinha como é hoje, época de jogos, não necessariamente focado muito nisso, então a gente tinha muito contato físico, não tinha muito parte de mídias sociais, né? Então o contato era mais realmente humanizado. Então eu tenho contato com toda essa galera de colégio também que mora lá na região. Era a vida real, né? Vida real. Eu vejo muito no subúrbio que você falou, é gente como a gente, a galera não se diminui ou não se vangloria o outro, mas a galera não se ajuda. Todo mundo é junto. E, querendo ou não, isso transformou o Marcos ao longo do tempo. Sim, depois a adolescência, como é que foi esse processo aí de autoconhecimento, de começar a seguir numa carreira profissional, trabalhar, como é que foi esse? Porque, querendo ou não, no subúrbio a gente não tem, eu falo que eu sou do subúrbio, a gente, mesmo tendo alguns acessos, às vezes a gente tem que bater muita porta pra gente conseguir na realidade, um acesso real. Parte muito do ponto da mentalidade de cada ser humano, essa é a realidade. Não importa o bairro que tu esteja, eu sempre pensei dessa forma, tá? Não importa o bairro que você esteja, ninguém é melhor que ninguém, todo mundo tem a mesma possibilidade, só nasce para todo mundo. A diferença é o que você realmente quer e toma como decisão na tua vida, na tua caminhada, profissional, pessoal, etc. Então, por exemplo, eu sempre fui questionador, né? Eu sempre fui inconformado, sempre perguntei os porquês e para quê. Para mim, o básico, o padrão não é o suficiente, aquilo ali para mim não é satisfatório. Então, eu sempre busco a quem sobre aquilo que culturalmente, né, desde o teu nascimento até a tua vida adulta, você já leva isso no âmbito societário, né? Vamos falar assim, né?
Já como é que é feito, como é que é dito e quais são os caminhos. Parece que a porta é um pouco... ela se torna estreita justamente por bater nessa base de cultura. Sim. Ela se torna estreita porque você, porque você nasceu num bairro pequeno e você vai ser pequeno. Você vai ser num bairro grande e você tem grandes... Não, isso eu não concordo. O que eu penso é que a diferença quem faz é a tua decisão. É aquilo que você acredita e aquilo que você avança. Por mais que você evolua, que você avance e adquire um espaço maior, você continua sendo a mesma pessoa. Não sou melhor que ninguém. Não importa se eu tenha subido que eu chamo de nível, né, evoluído profissionalmente, alguma coisa do tipo, continuo sendo o mesmo Marcos de Melo Ribeiro. Então não tem essa diferença com relação a isso em questão. Então essa cultura bate-se muito de que já é algo berçário, querendo ou não, por mais que nossos pais, avós, enfim, familiares nos amem, eles sempre têm uma visão mais da sociedade, né, mais cultural, de que tu vai ser militar ou tu vai se formar em alguma área para seguir uma profissão. Por exemplo, eu mesmo vim do direito, mas o direito hoje não está diretamente na minha vida. Então, vim também do âmbito que inclusive trouxe muito para o fomento, digamos assim, da estrutura, da metodologia da MH Nutrition, que são algumas temáticas dentro do BOP. Então, tem algumas caminhadas que trazem fomentos, informações, conexões com quem é o Marcos, o que é o Marcos e o que ele traz, que tudo tem um único denominador: impactar a vida de pessoas. Se tu perguntasse para mim, Marcos, qual é o teu propósito de vida? Bom, naturalmente, qualquer ser humano e pai vai dizer que a vida dos meus filhos, sim, mas além disso, né? Até porque você nasceu, você constrói uma família e depois você morre, vai. Só que antes de tudo isso, eu sempre fiz a pergunta: você vive por quê e você vive para quê? Qual é o teu propósito de vida aqui na Terra, independente de religião? Qual é o teu propósito de vida aqui na Terra? Eu, inclusive, sou cristão e sempre acreditei muito em Jesus Cristo e não vejo problema de falar isso aqui, pelo contrário. Eu acho que a fé, ela move muitas coisas e isso fez com que eu também estivesse até aqui. Então, quando a gente fala em âmbito daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente tem propósito de vida, você vive por quê e para quê, eu te respondo: eu vivo para impactar a vida de pessoas. Isso envolve não diretamente a minha vida. Na minha vida vem como consequência. Então, na vida das pessoas, o qual eu vendo produtos, na vida de colaborador que trabalham comigo, no meu casamento, na minha vida afetiva, na vida dos meus filhos, dos familiares, dos amigos, enfim, em todos os âmbitos da tua vida. Existe social, financeiro, intelectual, exatamente. Lugares, né? Se não houvesse, se eu não tivesse um propósito na minha vida, que é realmente de impactar a vida de pessoas, seja amanhã levando mais conhecimento, levando mais informação, mudando realmente a vida daquela pessoa, de que ela entre ou esteja na vida dela, nem que de passagem, e era de uma forma e passou a ficar um pouco melhor. Então isso para mim é o que tem significado, é o que faz sentido com relação a isso. É o que a gente se move, né? Porque, querendo ou não, a gente vive num ambiente de sociedade e a gente precisa, querendo ou não só dar a mão pro outro, mas fazer com que ele cresça, ele caminhe, porque a gente não caminha sozinho. Eu compreendo que para você chegar onde você chegou hoje, você não cresceu sozinho. Teve pessoas ali ao seu redor. Sempre teve, sempre terá. Sempre terão pessoas. Nunca, sozinho você nunca vai para lugar nenhum. É um pensamento muito pequeno. E diante dessa realidade, de que sempre tem pessoas, você falou aí que a sua família, seus avós têm uma parte bem particular na tua formação. Eles te influenciaram de certa forma a você ir pro direito, seus pais, aonde você estava, ou foi uma decisão sua que você vou pro direito, que eu acho que isso me... Eu venho de uma família grande, tanto pai de pai quanto pai de mãe. E eu sempre fui uma criança elevada. Acho que desde aí vem o inconformismo, tá? Então assim, por mais que dissesse para você seguir por determinados caminhos, eu sempre fiz aquilo que eu me desse realmente vontade de fazer. Quando eu digo vontade de fazer, por exemplo, vou fazer direito, porque eu quis fazer direito.
motivos. Na época, dentre outros assuntos, eu achei as disciplinas importantes, interessantes, aquilo começou a ter identidade comigo e eu caminhei por esse lado. Então assim, âmbito do militarismo, os meus dois avós, falecidos avós, foram militares, né? Um da Polícia Militar e o outro de Marinha. Então eu sempre tive uma coisa chamada disciplina na minha vida. Isso eu posso te dizer, vamos falar assim, trazendo para o âmbito pessoal, interpessoal, o que eles influenciam no meu desenvolvimento, no meu caráter, na minha formação como gente, posso te dizer que é a parte da disciplina. Foi algo que, tipo assim, você ter o senso de responsabilidade, ter o senso de compromisso, e ter o senso de poder contribuir para a vida de pessoas. Eu acho que indiretamente isso veio me preenchendo, entende? Já com relação especificamente às minhas avós, não diferente disso, é no mesmo caminho. Com os meus pais, inteiramente a parte do meu caráter, do que é o certo, do que é o errado, do que pode, do que não pode, o que isso aqui faz bem, isso aqui não dá para fazer com outras pessoas, não funciona assim, a vida é assada. Mas sempre perguntando por quê, para quê. Sempre o porquê. O básico não funciona. Por mais que sejam as pessoas que tenham mais influência diretamente na sua vida, ainda assim, não é que eu não acreditava neles, né? Mas eu sempre fui questionador, mas por quê? Mas baseado e fundamentado no quê? Eu sempre perguntei e sempre falei nesses aspectos. E depois do direito, o que surgiu na tua vida que fez você se impulsionar por outros caminhos, aonde você se encontrou de verdade? Então, na realidade, de fato, com o falecimento do meu avô paterno, cara, foi um período muito difícil. Nessa época eu namorava com os meus pais. E durante esse período, com o falecimento dele, ele contribuiu diretamente também no meu caso. Ele morava na casa de cima, né? Na parte de cima da casa. E durante esse período, quando ele faleceu, cara, foi uma situação assim, muito difícil, principalmente pro meu pai. E eu sempre tive uma mentalidade realmente um pouco mais fria, né? Então meio que eu segurei a onda, a estrutura, vamos falar assim, você mental. Você estava com quantos anos nessa época? Eu devia estar com 21, por aí. 20 anos, eu tinha 20 anos. Então meio que tinha que segurar isso. Então eu precisei não só segurar essa situação de vida, como também as estruturas do meu próprio pai. Então isso fez com que eu, tipo assim, preenchesse essa necessidade, essa situação de acordo com o que estava acontecendo no momento. E aí eu tive uma possibilidade, um amigo que morava na rua lá onde eu morava, e ele tinha isso eu tô te falando, cara, já pode botar aí uns 11 anos, pelo menos 11, vai fazer 12 anos. Isso aconteceu no período que esse meu amigo de infância, na época, ele junto de um outro amigo dele lá, esse irmão e um amigo, abriram uma loja de suplemento. Na época o mercado não era o mercado que é hoje, você tinha poucos laboratórios, etc e tal. E eu sempre fui muito curioso, eu já praticava atividade física, treinava, principalmente porque eu tinha conexão direta com o que eu mencionei no início do vídeo. Então, quando conectava essas coisas em si, ele me ofereceu essa oportunidade, que era uma forma de, na época eu ainda cursava o direito, né? Então foi uma forma de uma renda que contribuiria naquilo que eu pudesse ajudar dentro de casa. Eu topei porque se tratava do suplemento e eu já até utilizava algumas coisas a nível de curiosidade. Então aquilo ali começou, e eu era uma pessoa extremamente tímida, introvertida, eu era de falar pouco. Então, a minha conexão com a venda do segmento, onde eu não tinha instrução, não tinha treinamento, não tinha nem base intelectual do segmento, daquele tema para poder revender, ainda assim, o estado de necessidade fez com que eu me inserisse naquilo ali. Agarrei aquela oportunidade, sou grato ao Luiz até hoje, por conta disso, Luiz Otávio, um amigo meu de infância. E isso fez com que eu me dedicasse naquilo ali em questão, e nessa dedicação fez com que eu realmente, com a inconformidade, buscasse informação e me especializasse realmente naquilo ali.
onde eu recebi uma proposta na época, abri uma loja e tudo mais e tal, e segui a minha carreira ali dentro do segmento. Mudou, tipo assim, o meu projeto de vida dentro do âmbito jurídico totalmente no âmbito comercial. E foi onde, assim, a gente, aqui quando a gente troca muita ideia com o Marcos, ele fala que a venda, o âmbito das vendas, né, abriu o leque para ele. Ele fala que vendas, ele te forma para tudo. Ele é uma grande faculdade. Porque na venda só você que é um comunicador. Eu tô te cortando já, porque já falando um tema aqui me ativo. Já puxei, pô. Então, tipo, vendas é comunicação, impactar a vida de pessoas. O convencimento só se gera através da informação, e a informação só se gera através do conhecimento. Então, sem isso, você não consegue proporcionar, impactar nada na vida das pessoas. A venda tira você, como eu me citei como exemplo, aquela pessoa mais tímida do mundo, a pessoa que se conecta aí. Se tiver que estar em palestra, está em palestra. Se tiver que estar em gravação, está em gravação. Não tem mais aquele temor, né? Não tem mais aquele constrangimento de lidar com pessoas. De um estado de inércia, né? Total. E te movimentou como se fosse um trampolim para você. A venda me tirou dos olhares em aspectos profissionais operacional ao estratégico. Sou um eterno vendedor operacional, mas hoje sou estratégico e trabalho com a parte de gestão. Então, isso na venda, a escola, né, a loja, costumamos dizer que é uma escola, te aprende, né, a parte financeira, a parte de reposição, ou seja, só eu já estou te falando de logística, estou falando de estoque, estou falando de setor financeiro, setor de faturamento. Aí eu estou te falando de envolver, conectar diretamente com o marketing, saber como se comunicar com as pessoas, saber adaptar a linguagem dentro daquilo que as pessoas conseguem entender o que você está passando com propriedade daquilo que tu vende. Sim. Então, realmente, ali foi uma porta, eu vou falar assim, a venda foi a minha outra graduação. Foi a minha faculdade. A graduação fora da graduação. Não, a minha faculdade real foi a venda. Nada, pessoal, nada contra o direito, pelo contrário, tem muita coisa que agrega, inclusive na minha oratória, mas a venda ela foi graduação, pós-graduação, mestrado, tudo está conectado ali para tudo que eu faço hoje e sou como pessoa. E você falou que você traz algumas coisas do BOP, dessa mentalidade, né? Valores e princípios. O que são esses valores, esses princípios que você traz para você, tudo se você conecta aí com a rede? Tudo se conecta. Hoje assim, entre aspas, virou um nome, né? Qualquer pessoa hoje conhece e sabe quem é o BOP. Mas antes, alguns anos atrás, não se sabia do que se tratava. Só existia o fardo azul, né? A polícia convencional. Então, dentro daquele cenário operações especiais, como o nome, a própria palavra já diz, existe, querendo ou não, todo um treinamento especializado que englobe a capacitação daquilo ali. Só que você não consegue aplicar um treinamento especializado lá ou aqui fora, em qualquer situação, se a pessoa ou o indivíduo não tiver uma mentalidade condizente àquilo. Não consegue. Então isso, querendo ou não, juntam-se duas coisas. A minha parte pessoal e essa questão do que você mencionou no que diz respeito a valores e princípios, que eu sempre costumo dizer não são negociáveis. É uma coisa que, se você perguntar assim, você tem alguma frase, se pudesse deixar aqui do seu interpessoal, valores e princípios não são negociáveis. Então quando a gente fala de valores e princípios, a gente fala mandamentos, né? E desses mandamentos tem a questão no Batalhão de Operações Especiais do BOP, que fala da agressividade controlada, fala da versatilidade, do espírito de corpo, e que isso significa dizer, adaptando a linguagem, espírito de corpo é trabalho em equipe. A agressividade controlada não é você ser o agressivo, massivo, ofensivo, que vai, vamos falar assim, passar para o âmbito grosseiro, de fato, e não chegar a conclusão nenhuma. A agressividade controlada é você tomar um posicionamento e resolver.
no nível, no controle, no raciocínio lógico dentro daquilo ali. E se você começar a trazer isso agora para a venda, você vai começar a ter uma notoriedade no que eu estou te falando. A versatilidade, a tua flexibilidade. O que é você ser um cara versátil? É um cara que está ali pronto para qualquer tipo de situação, flexível, deslocamento, iniciativa, liderança. Tudo aquilo ali corresponde a você que quer e tem um objetivo, que é chegar a alguma coisa em algum lugar. Então você tem um propósito. Quando você tem um propósito, você tem um alvo. E você vive por quê e para quê. Quando você faz a analogia, você traz ali, dentro dos princípios, que ainda tem outros que eu não citei, você está falando do quê? Dentro do propósito, do objetivo de algo que você quer alcançar, você está falando de algo especializado, ninguém vai para uma missão sem saber o que está fazendo ou por que está indo para aquela missão. Então isso não entra no âmbito convencional. Da mesma forma, quando a gente fala de vendas, existe um alvo. Existem vendas e vendedores, e existem vendedores especializados no assunto, que são os especialistas em suplementação alimentar, oriundo do treinamento especializado em venda do MH7 e da MH Nutrition. Então tem coisas que conectam desde a minha época, do meu período Raiz Marcos, para o Raiz especialista em suplementação, adaptando essa linguagem para o desenvolvimento do profissional. E isso se cabe em qualquer instituição, tá? A questão está na sua em si, aplicabilidade, né? Então, dentro daquilo em questão. Então, só para que você entenda, para eu aplicar esse treinamento, para eu desenvolver, implementar isso numa carreira profissional, eu preciso que aquela pessoa, aquele colaborador, aquele indivíduo, dependente do tipo de organização, ele tenha primeiramente uma mentalidade condizente a esse perfil de treinamento. E isso esbarra em valores e princípios, com certeza. Mau caráter não dá certo nesse caminho aí. Então a pessoa que não tem propósito, ela não banca, ela não sustenta a sua capacitação, o seu treinamento. Ela pede realmente para sair e desistir. Ela não fica ali dentro daquilo em questão. Então você pega e adapta algo que, querendo ou não, o BOP também é uma organização, uma instituição dentro da polícia, né? É uma polícia especializada, operacional, porém muito estratégica e que corresponde ali para fazer o melhor trabalho que ninguém consegue fazer. Então, não diferente disso, criando essa analogia, quando você traz para o conceito da suplementação inteligente, quando você traz para o treinamento especializado, adaptar essa linguagem para poder proporcionar isso na vida dos consumidores e dos vendedores, dos colaboradores, é realmente algo que gasta um pouco de energia, porém vale a pena. A gente está falando de treinamento e você que não conhece a MH, vou dar um pause aqui e vou pedir para você entrar no nosso site, entrar nas nossas redes sociais aqui, ó, linha exclusiva da MH. Marcos, fala um pouquinho dessa linha aqui, que essa linha aqui é diferenciado. Sim. O conceito, a estrutura, a construção, que é algo importado, feito aqui no Brasil, né? É algo que, pode dizer assim, diferentemente não está com nenhum aspecto de caráter operacional, né, de especial, porém é uma marca premium que foi desenvolvida oriundo dessa minha caminhada, né, entendendo as necessidades, para que pudesse ser adaptada a qualquer tipo de pessoa, praticante de atividade física ou não. Aqui a gente tem produtos premiums que a gente consegue adaptar via especialista a utilização desses produtos para resolver qualquer problema, solucionar qualquer problema de qualquer tipo de pessoa e cliente. E através do quê? Através dos benefícios que a marca proporciona. Então ali teve uma gama de know-how, né, de estudo dentro da caminhada, que a gente pudesse colocar aqui nos produtos e oferecer o de melhor dentro da rede, como produto da rede. A gente revende outras marcas, mas como produto da MH Nutrition diretamente para o consumidor. Então, não deixem de acessar o nosso site ou passar em alguma de nossas lojas. Tem a nossa central de vendas. Então, a gente, inclusive, desculpa cortar você, tem um canal que faz com que as pessoas que queiram revender a marca, vamos falar assim, de CNPJ para consumidor, conseguem estar descobrindo também os produtos de MHX. Então aí, ó, não perde essa oportunidade e já vai aqui, ó, pega o seu kit de MHX. E se você, empreendedor, quer entrar no ramo da suplementação e entende sobre o assunto, vem com a MH, conhece os produtos da MHX e também dos laboratórios parceiros, né, que trabalham com a gente. E tem também a questão do âmbito da franchise, né, o canal de franchise. Se você quiser estar dentro desse segmento com o nosso know-how, para
você tem um markup de lucratividade que vai proporcionar o crescimento do teu negócio, a gente tem a parte da franquia, né, de franchising da rede Mega Nutrition. Então, não perde essa oportunidade. Valeu? E voltando aqui, você estava falando sobre... já entrou no âmbito de treinamento, eu falei assim, bom, é o Marcos professor que está falando agora. Eu falei assim, eu vou deixar ele falar. Porque assim, a gente percebe que dentro do seu treinamento, quando você criou a metodologia e aplicou ela, além de serem especialistas, eles são solucionadores de problemas. Sim. Você se tornou um solucionador ao longo do tempo. É importante falar disso daí, que tipo assim, para você conseguir aplicar, você primeiro precisa acreditar nas pessoas. Porque a gente enfrenta uma cultura, nada contra, não me entendam, não interpretem mal, mas diz-se muito que falta oportunidade de trabalho e emprego. Na realidade não. Falta mão de obra, falta comprometimento para isso, para esse preenchimento. Então, você abrir a vaga para vendedor, o vendedor se inscrever e você aplicar e inserir nele um treinamento completo, é algo que não é feito da noite para o dia, né? Então é feito um desenvolvimento que pega desde a parte mental que eu citei até a parte técnica. Então, captar hoje isso, né? A gente, por exemplo, tem várias vagas abertas, a gente está sempre em período de expansão, mas captar realmente, selecionar essas pessoas, a gente é bem rigoroso com relação a isso. E ainda assim, algumas pessoas que a gente aprova ali não evoluem durante o processo, porque realmente ele o treinamento ele é bem desmitificado e realmente tem gente que pede para sair. E você tá sempre muito perto, né, dos líderes, das pessoas que você formou, assim, de forma específica, vamos dizer assim, os primogênitos. Eterno vendedor tem que estar sempre com um termômetro, né, cara? Eu tenho que estar sempre conectado, né? Como é que as coisas evoluem, eu não posso me ausentar do encaminhamento, do desenvolvimento daquilo ali. Por exemplo, eu não sou o CEO que fico sentado na cadeira, você sabe. Então eu quase não paro na minha cadeira, porque eu gosto de estar ali envolvido, conectado com as pessoas da minha equipe. Principalmente, como a gente está falando da venda, com os líderes de operações, com os vendedores. Não tem essa barreira de estar ali limitando essa conectividade. Existe, eu vejo muito aqui no ambiente da gente, no próprio desenvolvimento aqui dos trabalhos aqui na MH, que a tua participação, como você falou, você quer estar ali o tempo todo junto com todo mundo fazendo, porque você não quer estar sentado na cadeira. Mas você acredita que vai existir um momento em que o Marcos vai ter que sentar na cadeira? Eu acho impossível. Tem uns momentos que eu preciso realmente estar na cadeira, mas você está falando de vendas. Você não pode ser o mesmo o tempo todo. O mercado muda, você também tem que mudar junto dele. Como foi o período pandêmico, que fez com que a gente expandisse durante esse período, inclusive. Só que não dá para você só delegar em si, né? Muitos vão falar assim, muitos profissionais, grandes profissionais que até vendem, né, treinamentos, falam muito sobre essas questões. Eu discordo só um pouquinho com relação a isso daí. Depende aonde você quer chegar e aonde você quer levar a marca que você está ali trabalhando nela. Então, assim, quando você fala óbvio, a gente tem líderes operacionais, a gente tem os setores internos, pessoas cada um no seu quadrado fazendo as suas determinadas funções, mas existe aquele momento que você precisa meter a mão e mostrar também como é que tem que ser. Como é que, não, o caminho aqui tá um pouco de top, não tá muito legal, não, vamos melhorar aqui, mas sempre com porquê e pra quê. É igual eu falo, não adianta. Se eu sempre questiono o porquê e pra quê, na hora de eu explicar eu também tenho que dizer o porquê e pra quê. Eu tenho que dar essa clareza no desenvolvimento de pessoas. Então, estar sentado na cadeira hoje é fundamental, por em parte. Eu ainda assim continuo me envolvendo com todos os setores e todos os profissionais da empresa. Então, quando a gente fala da venda especificamente, sim, conectado direto com os vendedores, conectado direto com os líderes de operações, para a gente poder estar sempre ajustando falhas e erros que a gente possa estar vindo cometendo ali, dando um mole, algumas coisas que podem serem otimizadas. Tem que estar sempre trabalhando, tem que estar sempre atento com relação a essa questão, porque a gente não é perfeito. Então, sempre terá o que melhorar.
Como é que você enxerga, vamos ir lá para trás, vamos retornar, como é que você enxerga o teu crescimento, o que você espera de 5 anos para cá e daqui 5 anos à frente? 5 anos para trás? Vamos fazer um panorama aqui geral de como era o Marcos, de como está o Marcos. Aí a gente fala de MH, a gente fala de toda a rede aí que veio sendo construída. Como é que você enxerga o Marcos que era há 5 anos atrás e como é que você enxerga o Marcos daqui a 5 anos? O Marcos há 5 anos atrás, ele certamente não tinha o know-how que ele tem hoje. Às vezes você investe muito tempo, vamos supor, numa universidade, culturalmente, voltando naqueles temas, de que aquilo ali, após 5 anos, eu vou passar a viver minha carreira profissional. Cara, em 5 anos você faz muita coisa. Por que você faz muita coisa? Porque primeiro que um ano tem 12 meses, um mês tem 30 dias, um dia tem 24 horas, lógico que você não produz 24 horas. Mas se você começar a ver o teu grau de produtividade, às vezes em 5 anos você faz 10. Às vezes em 1 ano você faz 2. Então depende do teu propósito, depende da como você monta alinha o seu tempo, otimiza o seu tempo, monta a sua agenda, faz esse cronograma, define o que é necessidade, o que é prioridade, o que não dá para esperar. Ah, beleza, eu tenho um monte de coisa para fazer, isso tudo aqui é necessário, mas o que não pode esperar? Com base em fundamento, o que não pode esperar? Qual que é a prioridade? Então você pega 5 anos para trás, isso se construiu e faz hoje parte do know-how. Você tem que errar muito também para você poder obter acerto. As pessoas às vezes acham que é só chegar ali na janela, cheguei e tal, já conquistei, ou então cheguei ali, subi de nível. Não, é um processo, é uma caminhada. São muitos nãos para poucos sims, mas são sims privilegiados. Então, agradeça esses muitos não. São eles que te formam para aquilo que você conquiste os seus objetivos. Então, muitas vezes a gente leva porta na cara, ou a gente leva, como é que eu posso dizer assim, às vezes dentro de um âmbito ali na carreira, pessoas que estão trabalhando com você, fecham a porta, ou então não acreditam no que você está falando, ou alguma coisa do tipo. Isso tudo é bagagem. O que você não pode perder é aquilo que a gente falou lá no início, lá atrás mesmo, aquilo que você vive por quê e pra quê, o que você acredita, qual é o teu propósito. Isso que vai te bancar, vai te sustentar até aqui. Então, problemas, adversidades, você tem que ser apaixonado por isso aqui. Você tem que gostar realmente de resolver problemas, você tem que gostar de resolver adversidade. Porque são essas coisas que vão moldar você, vão construir você a um ser humano e a um profissional. Vai refinando melhor e maior. Exatamente. E óbvio, se você reter esse conhecimento para você e não multiplicar isso, não passar isso para a vida das pessoas, reter isso para você, você não cresce. Você bate e você cai. Então, crescer e contribuir faz com que você realmente aflore aquilo ali. Aí eu costumo dizer, eu ganho meus pontinhos também lá no céu. Né? Então, aquele cara lá tá vendo o que você está fazendo. Então, crescer, porém contribuir, né? Crescer, contribuir. Tem que ter um equilíbrio aqui. Não posso falar só crescer, ele falar foguete no terreno. Depende da forma que você está interpretando isso aí. Hoje, tecnologicamente, o foguete ele volta agora. Exatamente. Né? Então, ou então acaba a carga dele lá, não foi muito bem projetada, ele tomba. Sim. Então, assim, existe ali situações que você precisa observar dentro disso em questão. Então, Marcos 5 anos para trás, cara, era totalmente diferente do que ele é hoje. Mas nunca deixou de ser ser humano. Há 5 anos atrás o Marcos estava na frente de loja? Tava. E se tiver que voltar, eu volto. Já fica a dica aí. Quem quiser o Marcos aí. Eu gosto de você lidar com todos os tipos de gente, todos os tipos de pessoas. Cada necessidade para você solucionar o problema, você lidar com... É que eu falo, o vendedor não é um solucionador de problema, mas qual é o problema daquela pessoa? Às vezes a pessoa entra na loja e suplementa, eu quero um produto da marca tal, do rótulo tal, da embalagem tal, mas vem, ele é milagroso? Não, né? Proteína, carboidrato é carboidrato e etc, que difere um do outro da tabela nutricional. Então você ali adaptar, encaixar, modificar ali, proporcionando bem, benefício na vida daquela pessoa, muda completamente. Então, por isso que eu falo assim, não ficar sentado só na cadeira. Entendeu? Agora quando você entra com outras propostas de negócio, outros canais de comunicação, de fomentar negócio da empresa, da organização, então você tem que estar envolvido. Sim. Para você poder estar sempre ali se atualizando, estar sempre em tempo real, a famosa prática.
posso dizer que eu sou 20% teoria e 80% prática. Então, prática, teoria. Menos prática, teoria. prática, teoria. Mais teoria. Muito mais prática, né? Isso aí, eu sou da prática. Meter a mão. Isso vem desde a raiz que a gente brincou falando, mas eu não gosto que eu fale dessa forma, mas o rato de bueiro, né? O cara se adapta em qualquer terreno, em qualquer situação, com relação àquilo ali. Então, existe versatilidade no submundo. Tem que ter no submundo em qualquer outro lugar. Mas, enfim, óbvio, vários lugares você tem uma diferença em si, em condições financeiras, mas é aquilo que eu tô falando, isso aí é só desculpa também que você pode ficar inventando. Sim. Você pode chegar ali e fazer tudo ser diferente. Sim. No que tu acredita, no que tu quer. Falou, às vezes decisão. Um ano você pode fazer 2. Decisão. Sim, perdi muito fim de 10. semana, perdi os 2, perdi entre aspas, né? Os 2 primeiros anos do meu filho mais velho. Como assim perdi? Não perdi o seu aniversário, mas cheguei na hora do aniversário. Feriado, o ano tem 365 dias, feriado para mim não existe feriado, pelo contrário, eu ficava bolado quando tinha feriado, porque eu gosto de produzir, a famosa mentalidade americana, né? Ganha por produtividade, então óbvio que envolve também o âmbito do empreendedorismo, mas independentemente disso, vá lá na tua raiz e fala, cara, qual é o teu propósito, o que eu quero mudar. Eu lembro muito bem Copa do Mundo, Brasil, jogo e tal, familiar, amigo ligando, pô, vem cara, churrasco e tal, não sei o que, eu falei, não vai dar não, tinha que fazer algumas reposições nas lojas, algumas coisas e tal, resumindo, o Brasil perdeu, comer o churrasco que eu posso comer outro dia, e ficou por isso mesmo, o jogador tá com muito dinheiro você lá e eu continuei produzindo, porque, e aí? Tudo é uma questão de decisão, escolha. O que você quer? Né? Em quanto tempo você quer? Qual que é o teu alvo? O que te faz ali prosseguir ou não? Então, tem aquela parte, né, e aí vem, né, cara? Depois vem, né? As responsabilidades vão ficando mais velhas, as responsabilidades vão aumentando. Casado, pai de 3 filhos, 2 autistas. O Heitor e o Henrique, a Valentina cardiopata. Então, cheio de desafios aí que tu poderia se fechar ali dentro daquele em questão. Podia sentar na cadeira e só resolver isso aqui. Não, vamos meter a mão, vamos resolver. Acredito nos propósitos de Deus, se Ele me colocou 2 filhos autistas, Ele tem um objetivo ali. Então, assim, são desafios que por detrás dos bastidores, desculpa aí o barulho da cadeira, por detrás dos bastidores, mas que faz parte da vida do ser humano. Todo mundo tem problema lá fora. São os desafios que moldam só que, né? Eu posso dizer que meus filhos, falando dos 5 anos para trás, porque o mais velho tem 6, cara, fizeram um outro marco, um aspecto também de um humano, né? Como é que você adapta a linguagem com um autista? E são vários tipos de espectros. Como é que você conecta aquilo ali? Por exemplo, os 2 são autistas, um verbaliza. Eu tenho 2 autistas, um verbaliza e o outro não verbaliza. O mais velho não verbaliza. E o mais novo verbaliza até demais. Entendeu? Então, assim, são situações que, para quem não tem vivência e familiaridade com o tema, como tem também na síndrome de Down, eu tenho um amigo, inclusive, da minha infância também, e ele sabe muito bem que eu estou falando disso. Você até, com certeza ele não se importa se eu mencionar, o nome dele é Felipe, fez parte comigo lá, Bento Ribeiro, então ele hoje tem isso, ele sabe muito bem o que eu estou falando, e assim, cara, eles vêm para mudar realmente muita coisa, cada vez mais as coisas estão evoluindo também, você tem mais informação. Infelizmente muitos pais renegam essa situação, às vezes não querem aceitar que aquilo que você foi presenteado, que é um privilégio, às vezes um sonho para muitas pessoas. O meu às vezes é muito pequeno. Às vezes eu tenho um sonho que é muito pequeno. Que o meu filho mais velho falasse: oi pai, boa noite, bom dia. Que ele falasse: oi pai. Para outros isso aí não tem importância. Então, assim, são algumas coisas que eu falo que te trazem mais para o âmbito da humanização como ser humano em si, né, como pessoa, que desses 5 anos para trás te respondem complementando isso em questão. 5 anos para frente, cheio de fome. Continuo cheio de fome. Só na janta. Oi? Hoje é só na janta. Hoje, devido à agenda e à demanda aí, hoje só tem janta, almoço não existiu. Mas, o que eu posso dizer para você, Marcos daqui para 5 anos, continua cheio de fome de evoluir, de impactar mais vidas de pessoas, dos projetos que estão sendo startados, dos outros que ainda irão ser startados,
O Marcos nunca vai agradar a todos, ele nunca vai satisfazer todo mundo. Como cristão, te falo que Jesus não agradou todo mundo, então quem sou eu que vou agradar todo mundo? Mas sempre com toda a certeza absoluta das melhores das intenções. Mas aí cabe o âmbito interpretativo de cada um. Mas cheio de fome e com muita vontade, muita coisa para ser feita ainda. Fiquei muitos anos aqui na Terra, ainda tem bastante coisa para contribuir. MH Nutrition. E MH daqui a 5 anos? MH Nutrition daqui a 5 anos, no Brasil inteiro. Se bem que a gente está em aspecto de entrega, mas no aspecto de ponto físico, que apesar da pandemia, evolução e tudo mais, as pessoas não, que ponto físico não, abriu mais espaço, cada vez mais pessoas suplementando, não é só mais para marombeiro, não é só mais para praticante de atividade física, serve para qualquer tipo de gente, no aspecto de benefício, seja do estresse, seja para insônia, qualquer outro benefício. E MH é para gente como a gente. Como a gente. Então quando você fala MH, você visualiza pessoas, olha para o âmbito geográfico. Olha para o âmbito geográfico, jovem, meia idade, idoso, qualquer tipo de gente. Olha para o Brasilzão, que é um país que parece continente, né? Tem estado com o tamanho de países de outros continentes, então o nível ainda tem uma cultura que precisa, a gente nada muito contra a maré no aspecto cultural, de levar ali o propósito, de levar a missão, os valores, a visão, de impactar vidas, porque ainda falta muita informação a ser gerada, né, com relação a isso. Mas assim, a MH daqui a 5 anos, ou talvez muito antes disso, o Brasil todo impactando milhares de vidas de pessoas. Então, você que está aí nos assistindo, você tem uma oportunidade na sua mão. Tem uma oportunidade gigante. Você empreendedor que quer abrir o franchising, ou empreendedor que quer conhecer a linha de produtos e revender, né, de forma física. Cara, a gente tem Marcos tem um conceito, te entregou a história dele, te entregou a história da MH, o começo, mas a gente vai falar em outros podcasts da história da MH, com mais detalhes. Sim. Mas você tem uma oportunidade tanto. E quero que você saiba que eu estou aqui para contribuir no que necessário for, no aspecto de informação, conhecimento, capacitação, entrega, resultado, tudo que diz respeito a mim como ser humano e a mim como profissional. Você pode ter certeza que você vai contar comigo. Eu estou aí para contribuir e impactar a vida de vocês. Então, gente, muito obrigado. Entra no nosso site. Segue a gente nas redes sociais. Se você quiser seguir também, posso deixar teu Instagram aqui, Marcos? Então, o Instagram do Marcos vai estar aqui também, Suplementação inteligente com MH. Então, informação e conhecimento é com a gente. Então, não deixe de seguir a gente nas redes sociais novamente e se inscrever nesse canal. Deixa aqui o seu comentário. Se você quiser o Marcos aqui de volta mais uma vez, comenta aqui embaixo. Valeu, muito obrigado!